Olá, como você está hoje? Seja bem-vindo à nossa Sessão Marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre esses temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é João Estevão e o meu colega neste podcast é o Rafael Mendes, e ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. E hoje a nossa segunda parte especial com a página Rolê Científico é Nem tudo que é terapia é terapêutico. E converso com Yuri Wilkins, formado em Ciências Biológicas, atua na área de parasitologia de anfíbios e répteis. Possui mestrado em Zoologia e é doutorando em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários na Universidade Federal do Pará. Possui experiência em docência com metodologia científica e história da ciência. É divulgador científico na página Rolê Científico, onde falam de ciência e combatem a notícias falsas e pseudociências. Também converso com o professor Rafael Mendes, psicólogo, é mestre em psicologia com foco em psicofarmacologia e transtornos mentais pela Universidade Ibirapuera. É especialista em psicopatologia e doenças psicossomáticas pelo Centro Universitário e Hospital São Camilo, em São Paulo. E atualmente é especializando em neuropsicologia pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Atua como psicólogo clínico, jurídico e supervisor de atendimentos para outros profissionais da psicologia. Yuri, seja bem-vindo ao Sessão Marcada, é um prazer te ter aqui. E hoje estamos falando que nem tudo que é terapia é terapêutico. E eu queria saber um pouco se, na sua opinião, é comum associar a terapia com hobbies e atividades de lazer, por exemplo? Quando a pessoa diz, minha academia é minha terapia, um barzinho com os amigos é minha terapia, um skincare é minha terapia, um passeio no shopping, etc. Mas o que de fato é considerado terapia, enquanto tratamento de saúde? Olá a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar aqui desse episódio com vocês. É uma honra a gente estar sempre tendo essa oportunidade de falar de ciência, divulgar a ciência e falar de questões baseadas em evidência. E quanto à pergunta sobre a associação de hobbies com terapias, isso é muito comum, acho que principalmente mais no cotidiano das pessoas, né? Cada um tem seus hobbies, suas preferências, seus gostos, e acaba associando isso, usando essas falas, dizendo, fazer tal coisa é terapêutico, jogar videogame é terapêutico, minha partida de futebol é terapêutico para mim. Mas eu acredito que do ponto de vista de tratamento mesmo, de você tratar uma condição que merece atenção, acho que de fato esses hobbies não podem ser caracterizados como terapia, porque eu vejo eles muito mais como atividades essenciais para a nossa vida. O lazer, ele é essencial, assim como qualquer outra necessidade. Assim como a necessidade de se alimentar, de se comunicar com as pessoas, de beber água. Então, acaba que essas coisas que as pessoas acham prazerosas, que dão um sentimento de satisfação, são essenciais para a nossa saúde mental. Acredito que elas podem, sim, ser objeto de estudo, muitas vezes, em práticas terapêuticas, elas podem ser ferramentas, elas podem ajudar, mas eu acho que elas não vão substituir, por exemplo, a atuação de um profissional que é capacitado para entender as questões de saúde, as abordagens teóricas, técnicas e práticas, né, para tratar alguma condição. E sendo que, na verdade, quando a gente acaba usando essa expressão de usar hobbies como coisas terapêuticas, na verdade a gente pode estar se privando de buscar realmente uma ajuda profissional, algo que vai de fato solucionar algum problema que a pessoa esteja passando, né? Algo que realmente necessite de atenção. Você falou muito sobre essa questão da
de como as pessoas podem confundir as coisas e como muitas das vezes isso talvez não tenha o resultado esperado no longo prazo. E, no caso, é muito comum que as pseudociências também estejam atreladas a essas questões terapêuticas. E as pseudociências estão entrelaçadas com diversas terapias mundo afora, que tendem, por exemplo, a oferecer curas milagrosas, que nenhum remédio ou tratamento atual é capaz de realizar. Existe toda uma conspiração ao redor das ciências da saúde, como se nós, cientistas e pesquisadores, já tivéssemos descoberto, por exemplo, a cura de todo tipo de câncer e decidido arbitrariamente esconder esses dados da população. Essas pseudociências se valem de argumentos como esse para justificarem as suas práticas. E, na sua opinião, quais são as terapias e tratamentos pseudocientíficos que já são observados no Brasil? Bom, realmente as pseudociências elas estão muito associadas a essas supostas práticas terapêuticas, né, para solucionar problemas, eventuais problemas que as pessoas possam ter, né? E acontece que elas acabam sendo muito disseminadas porque elas acabam dando muitas vezes respostas simples, respostas práticas que convencem as pessoas, apelando para muitas vezes fraquezas emocionais, necessidades que as pessoas têm realmente, enquanto que a ciência, ainda hoje, ela é vista com certa distância, acho que eu posso dizer dessa forma, né, pelas outras pessoas. Então, acaba que muitas vezes as pessoas elas têm certa desconfiança dos tratamentos médicos, principalmente quando a gente considera que hoje em dia, falando da prática de medicina, por exemplo, o nosso atendimento com os médicos é muito impessoal. Acho que o ouvinte deve, com certeza, lembrar de alguma situação em que ele buscou ajuda médica, alguma ajuda com um profissional de alguma outra área e ele foi maltratado. O profissional, às vezes, mal olha direito para a pessoa e dá o diagnóstico, às vezes, de uma forma bem genérica. E acontece que essas práticas pseudocientíficas que promovem que dão essas soluções fáceis, elas acabam também convencendo pela atenção que elas dão a essas pessoas. Então, aqui no Brasil, a gente consegue observar principalmente as PICs, né, que são as práticas integrativas e complementares, que estão sendo oferecidas no SUS, por exemplo. Então, tem um rol de práticas que não são validadas do ponto de vista científico, como homeopatia, acupuntura, reiki, entre outras, que não tem nenhuma evidência científica, mas elas têm um diferencial de que elas têm esse atendimento mais personalizado, muitas vezes até mais humanizado, entre aspas, nessa forma de lidar com as pessoas. E isso também é algo que convence e pode até atuar, muitas vezes, no efeito placebo que essas práticas possam ter. Yuri, você falou anteriormente sobre a questão do efeito placebo, que é algo que a gente vê muito recorrente nos estudos. Você poderia explicar um pouco para quem está ouvindo a gente o que é esse efeito placebo? Então, eu estou com dor de cabeça, eu crio na minha cabeça a resposta de que toda vez que eu tomo banho de água gelada, minha dor de cabeça passa. E eu crio essa associação. Isso pode ter ou não alguma explicação científica. Óbvio que não tem. Mas a gente cria essas associações para tentar explicar, para tentar buscar soluções, muitas vezes, para nossas condições. Então, efeito placebo é justamente esse efeito que está associado à nossa psique e não a uma suposta ação realmente daquele tratamento, daquele remédio. Obrigado pela sua explicação, achei muito bacana. E elucidou muito bem essa questão do efeito placebo. Mas você também falou sobre alguns exemplos de terapias que estão se popularizando no Brasil. E, na sua opinião, o que faz essas terapias serem tão divulgadas aqui no país? Bom, uma das questões, acho que foi a primeira que eu abordei, que é realmente eles têm essa atenção mais pessoal com as pessoas, né? A gente sabe que o sistema de saúde, a demanda é muito grande para tratamentos, tem muita gente o tempo todo precisando de ajuda e acaba que os médicos agem de forma a atender mais pessoas no menor tempo possível. E essas práticas, querendo ou não, elas trazem esse tratamento que é de dar mais atenção para as pessoas, e isso com certeza é algo que convence e que consegue popularizar essas práticas na mente das pessoas. Só que, além disso, tem a questão de que muitas delas, comparadas com outros tratamentos convencionais,
elas são abordagens não tão invasivas ou que não causam tanto incômodo ou desconfiança. Então, usando a homeopatia, por exemplo, a homeopatia ela surgiu mais ou menos uns 200 anos atrás. Ela surgiu no contexto em que a medicina, como a gente conhece hoje, não existia. A medicina baseada em evidências. Então, era comum que para tratamento de doenças fizessem coisas que hoje a gente consideraria bizarra, né? Então, sangrias, utilização de sanguessugas, cirurgias eram feitas sem aplicação de anestésicos, não existia antibióticos, né? A penicilina ainda não tinha sido descoberta. Então, a medicina, antigamente, ela tinha essa questão de ser muito invasiva, às vezes muito mais danosa, porque como a gente não tinha conhecimento de bactérias, de micróbios, por exemplo, o simples ato de você lavar ou não a mão poderia significar uma pessoa que morria ou não num atendimento médico, numa intervenção médica. E a homeopatia, ela surge nesse contexto como uma resposta mais leve, mais branda, menos invasiva para o tratamento das pessoas. Então, acredito que ainda hoje as pessoas vejam dessa forma, porque se a gente utilizar exemplos mais atuais, como a fosfoetanolamina, que foi um medicamento falso, que se dizia ser um tratamento para o câncer, muitas pessoas acabavam recorrendo a esses tratamentos mágicos, sem comprovação científica, e abandonavam tratamentos que a gente sabe que funcionam, ou que dão pelo menos mais chance de sobrevivência para as pessoas, que são quimioterapias, radioterapias, que, querendo ou não, são tratamentos muito invasivos, que causam muito dano às pessoas. Então, tem essa questão também de que a ciência, nem todas as respostas que ela dá agradam as pessoas. E ela também não dá certezas. Enquanto que essas práticas, elas te dão promessas absurdas, promessas de cura, num ambiente que é muito mais, às vezes, agradável, muito mais atencioso e que é menos invasivo que certas práticas. Você falou, Yuri, agora sobre a questão da divulgação dessas terapias aqui no país, mas me conta um pouco sobre, na sua visão, sobre os prejuízos que elas causam para a população que tem esse acesso. Então, acho que o primeiro ponto que vale ser mencionado, antes de tudo, é que tem todo um problema ético de o Estado oferecer como política pública um tratamento que ele não é baseado em evidências. Algo que realmente não tem estudos científicos de qualidade que apontem para alguma melhora, alguma possibilidade de tratamento, além do efeito placebo, como eu falei, né? Porque se você considerar apenas o efeito placebo, você basicamente está enganando as pessoas com charlatanismo. Mas o prejuízo principal que eu vejo para a oferta desses tratamentos alternativos, pseudocientíficos, como política pública, o primeiro ponto é que você pode causar o abandono, como eu mencionei anteriormente, de práticas que a gente conhece, que funcionam, que dariam alguma chance maior de melhora, de regressão de alguma condição para as pessoas. Então, é muito comum, e tem vários casos na mídia de pessoas famosas que abandonaram seus tratamentos e procuraram essas outras alternativas, justamente por conta das promessas, desse estilo de vida toda que eles prometem, né? No caso do Steve Jobs, por exemplo. Outro ponto é que você cria toda uma indústria voltada para um estilo de vida que essas práticas acabam empurrando para a gente, porque a pessoa que vai tomar homeopatia, ela não vai tomar só a homeopatia, ela vai começar a se inserir ali no meio, onde vão ter outros tratamentos que vão ser ofertados, reiki, esses tratamentos baseados nessas questões mais místicas, energéticas. A gente até vê agora no judiciário, que ganhou muito espaço a questão da constelação familiar, né? Isso estava sendo promovendo casos absurdos que envolviam abuso de pessoas, de mulheres principalmente, e essas práticas sendo utilizadas para você meio que fazer relações de uma vítima perdoar o seu abusador, reviver questões que seriam muito traumáticas para ela, que precisariam de uma prática psicológica, um tratamento mais adequado para isso. Então você cria todo um estilo de vida, né? Então as pessoas vão passando a aderir a outras práticas e no fim você cria um mercado de pessoas que vão consumir
livros, que vão consumir dietas, e a gente também tem visto muitas dietas malucas surgindo nas redes sociais, né? Estilos de vida, profissionais não certificados que passam a atender e recomendar essas práticas e inventar outras práticas novas. O tempo todo está surgindo prática pseudocientífica, pseudoterapêutica, e acho que é outro ponto importante que vale esclarecer. Yuri, muito obrigado pela sua presença. Um papo super agradável e bastante esclarecedor, ainda mais sobre um tópico que está tão popular, que está sendo tão divulgado, que é essa questão das pseudociências no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer falar de ciência e conversar com as pessoas sobre isso. E até mais. Converso agora com o professor Rafael Mendes. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Hoje a entrevista é de casa, ainda mais por ser um assunto tão importante para você. Primeiramente, o termo terapeuta ele é amplamente utilizado por pessoas que muitas vezes não possuem formação acadêmica em alguma área da saúde, mas se intitulam, por exemplo, terapeutas holísticos, terapeutas quânticos, terapeutas espirituais. Podemos citar também alguns coaches de saúde mental, e isso pode confundir uma pessoa que procura tratamento respaldado cientificamente. O que você acha sobre isso? Bem, João, obrigado, meu amigo, pelo convite para sair da posição de entrevistador e estar aqui respondendo essas perguntas, sim, de um tema que eu considero muito importante. Bom, eu acho que essa questão do termo terapeuta, psicoterapeuta, é algo muito expressivo no Brasil. Tá? A gente não tem um órgão regulamentador da profissão do terapeuta ou do psicoterapeuta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer pessoa que fornece algum tipo de serviço que pode estar relacionado com saúde mental ou emocional, essa pessoa pode se intitular terapeuta ou psicoterapeuta. Ou seja, ela não precisa ter passado por uma graduação, por um curso superior na área da saúde, como, por exemplo, psicologia, e aí pode se intitular terapeuta ou psicoterapeuta, né? Então, por exemplo, eu já observei casos de pessoas que fazem terapia, vendem no perfil sou terapeuta, e aí lá na descrição do serviço coloca assim, tarô, hipnose, regressão, psicoterapia. Aí você se questiona, para lá, então o psicólogo ele pode fazer a regressão, ele pode jogar o tarô, que psicoterapia é essa? E aí quando a gente vai ver, a pessoa nem é formada na área, ela não tem um diploma, uma graduação superior na área, ela não tem formação alguma na área. Mas entende-se que se não existe um órgão regulamentador, ela não está infringindo nenhum tipo de lei, né? O que a gente pode ter, por exemplo, do Conselho Federal de Psicologia é fiscalizar se essa pessoa não está exercendo de forma ilegal o papel de psicólogo ou psicóloga. Então isso se chama exercício ilegal da profissão. Só que isso fica muito nublado, porque se a gente não tem um órgão que regulamenta a terapia ou a psicoterapia, isso sim, como você perguntou, pode confundir uma pessoa que está buscando uma terapia. Nossa, eu quero fazer uma terapia com um profissional da psicanálise, eu quero fazer uma terapia com um gestalt terapeuta ou com uma pessoa que é da comportamental, que são as abordagens mais comuns aqui no Brasil em psicologia. E aí essa pessoa se depara com um perfil, ela pode ficar muito confusa se trata de um psicólogo ou de uma pessoa que se intitula terapeuta ou psicoterapeuta sem formação na área. A gente pode parar e pensar assim, mas que estranho, né? Não tem essa profissão de terapeuta regulamentada. Será que isso acontece em outros lugares do mundo? E aí eu posso te citar aqui os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, que possuem órgãos regulamentadores da profissão do terapeuta, do psicoterapeuta. A exemplo disso, por exemplo, o Reino Unido, ele possui um órgão, né, que se chama General Council for Counseling and Psychotherapy. Então é como se fosse um órgão que vai regulamentar essa profissão do terapeuta, que é o GCCP, lá no Reino Unido. E lá, por exemplo, os profissionais que vão
se cadastrar no GCCP precisam ter um diploma de curso superior, como, por exemplo, em psicologia, em psiquiatria, em alguma área que esteja associada à saúde mental de base científica, ou seja, um diploma de curso superior, vai ter que fazer um treinamento e, além disso, prestar uma prova, tal como é a prova da Ordem dos Advogados aqui no Brasil. Justamente para proteger o usuário do serviço do terapeuta e do psicoterapeuta de pessoas que possam estar fazendo mau uso da profissão, com talvez intenções até meio nubladas, talvez com intenções de golpes, deixando claro que eu não estou falando que qualquer pessoa que se use do título de terapeuta ou psicoterapeuta é golpista. Não, de forma alguma. Mas a gente pode ter pessoas com uma índole que possam se valer desses termos para tentar aplicar golpe. Então, quando a gente tem um órgão que regulamenta essa profissão, a gente tem uma proteção maior do usuário desse serviço. A gente tem uma qualidade maior garantida por esse serviço, porque a gente tem algo que vai ali estabelecer diretrizes específicas de atuação e até mesmo de responsabilização legal de punição em caso da infração que pode vir a ser cometida dentro da profissão. E, Rafael, eu acho interessante quando a gente pensa nos órgãos reguladores que nossa primeira ideia é sobre a atuação, mas também precisamos levar em conta a divulgação do serviço. Porque um profissional que tem um órgão regulador, ele não pode divulgar seu trabalho de qualquer jeito, fazendo promessas milagrosas. E quando não há um controle disso, a pessoa pode prometer qualquer coisa. Afinal de contas, não tem nenhuma diretriz dizendo que não pode, né? Mas nesse tópico ainda sobre os serviços, na sua opinião, por que algumas pessoas evitam procurar tratamentos respaldados cientificamente, como, por exemplo, a própria psicoterapia e a psiquiatria? João, então vamos lá. Tem 2 pontos que a gente precisa considerar, como você trouxe aí na pergunta, a questão da psicoterapia e do acompanhamento psiquiátrico, né? Olha, vamos começar pelo acompanhamento psiquiátrico. Eu vou ao psiquiatra, eu vou tomar uma medicação. Eu tenho medo de tomar uma medicação. Recentemente, eu estava, inclusive, numa corrida de Uber, e a motorista começou a puxar papo, conversa vai, conversa vem, e ela começou a falar sobre pessoas da família, utilizarem medicação, já terem utilizado em algum momento da vida, e ela falou, eu tomei a medicação X, mas eu parei logo, porque fiquei com medo de me viciar na medicação, tá? E aí eu falei para ela assim, olha, mas essa medicação que você tomou para esse quadro, ela não gera dependência química. Aí ela, não. Eu disse, não, esse tipo de medicação não. Tem medicações que, como efeito adverso, podem gerar. E aí essa que é a grande questão, né? As pessoas ficam com medo porque elas não sabem o que elas vão sentir. Nenhuma medicação para outra doença, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, uma medicação para dor, as pessoas não têm medo dos efeitos adversos dessas medicações. E elas têm. As pessoas se automedicam com essas medicações, parece que ignorando que essas medicações elas possuem efeitos adversos. Afinal de contas, no planeta Terra não existe nenhuma substância inócua. Ou seja, toda substância que a gente está ingerindo vai ter algum efeito adverso. Eu acho que é importante falar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo que as medicações psiquiátricas elas são qualidade de vida. Elas são essenciais quando necessárias, ou seja, quando o psicólogo, quando o psiquiatra, esses profissionais avaliam que tem a necessidade da medicação, ela é essencial. Inclusive, você sabia que essas medicações, quando utilizadas corretamente, com o psicólogo observando o uso, o psiquiatra observando o uso, essas medicações, inclusive, elas podem prevenir novos episódios? Então, se a pessoa faz um tratamento direitinho, certinho, tá na terapia, tá tomando a medicação, essa medicação ela não vai atuar só para cuidar daquele quadro ali. Ela vai também prevenir novos episódios. E assim, é importante também falar para quem está nos ouvindo que quando a medicação psiquiátrica é necessária, ela tende a ser um tratamento longo, tá?
tende a durar aí 1 ano, 1 ano e meio. Esse geralmente é a janela de tempo, é o padrão ouro do tratamento. Então as pessoas precisam também pensar, poxa, eu preciso ter um pouquinho de paciência, porque eu sei que vai demorar. Então existe todo um véu de medo sobre as medicações psiquiátricas, com medo desses supostos efeitos adversos. Quando os efeitos adversos acontecem, eles tendem a durar numa janela de 2 semanas após o começo do uso da medicação. Algumas vão durar um pouquinho mais, algumas um pouquinho menos, e depois a pessoa não vai sentir mais, ai, nossa, eu acordei com a língua pesada, eu acordei meio zonzo. Normal, esperado, depois de um tempo vai passar, você não vai mais sentir isso. Então o que acontece com as medicações é que as pessoas têm medo dos efeitos adversos, e aí, quando começa a fazer uso da medicação, para antes de completar o tratamento. E aí o que acontece? Sentiu uma melhora, largou logo a medicação, fez um desmame, ou nem fez o desmame correto, porque não voltou no psiquiatra, e aí essa pessoa abandona o tratamento e depois vai ter que voltar no psiquiatra, no psicólogo, porque o quadro vai aparecer de novo, né? E aí, sobre esse ponto, eu quero fazer uma seguinte sinalização legal para os nossos ouvintes. A autonomia da medicação é do psiquiatra, né? Mas quem vai fazer o acompanhamento sobre a resposta farmacológica da pessoa à medicação somos nós, terapeutas, né? Psicoterapeutas, psicólogos formados em psicologia. Por quê? Porque nós temos uma função chamada de farmacovigilante. O psiquiatra vai ver o paciente numa janela de tempo muito espaçada. A gente está toda semana ali. E uma outra informação importante: qualquer medicação psiquiátrica, tirando quadros muito específicos, elas são paliativas. Rafael, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que o que vai resolver é a terapia. A medicação, ela é um suporte para o acompanhamento psicoterapêutico, tirando alguns casos muito específicos, como TDAH, quadros psicóticos, como esquizofrenia, e por aí vai. A gente precisa entender. Também as pessoas têm o hábito de ir no psiquiatra e pronto, estou tomando a medicação. Gente, a gente vai entender a causa, vai elaborar a causa e vai levar um quadro de melhora da solução daquela questão psicológica e emocional na terapia. Então a terapia, ela é base essencial. Hoje o padrão ouro de tratamento em saúde mental é psicoterapia e exercício físico. E medicação se for necessária, ok? Sobre a psicoterapia, também tem outro véu aí na psicoterapia. Lugar de doido. Essa palavra pejorativa, horrível, né? Capacitante. As pessoas ainda entendem a terapia como um espaço do adoecido. Eu escuto já indiquei, como você com certeza já deve ter indicado para algum familiar ou amigo: poxa, você já não pensou em procurar a terapia? Eu não estou doente, eu estou bem, eu consigo fazer as minhas coisas. Mas a terapia não é esse lugar da pessoa doente. Claro, nós tratamos transtornos mentais. Um objetivo da terapia é esse. Mas também o objetivo da terapia é cuidar daquela dor que está difícil de suportar. É cuidar daquilo que está difícil de lidar no dia a dia. Aquele pensamento intrusivo, aquela dificuldade de sentar para estudar para um concurso, aquela dificuldade de expressar suas emoções ou colocar as cartas na mesa de uma relação que está sendo adoecedora, tóxica, como as pessoas costumam dizer hoje. São vários os exemplos. E a terapia também é um espaço de prevenção. Então a gente não pode ver a terapia como um lugar do doente. A terapia é um lugar de nos entendermos. E se nós nos entendemos, nós somos autoconfiantes, nós somos seguros das nossas relações, nós nos sentimos bem com nós mesmos, nós não somos afetados sobre essa noção corporal que a gente tem que ter, que a TV coloca na nossa cabeça. Nós não precisamos nos vestir ou gastar rios de dinheiro para parecermos felizes nas redes sociais quando a gente está autossuficiente, né? Então a terapia, ela tem essa função. Então, para os nossos ouvintes, precisam entender uma coisa: a medicação, quando ela é necessária, ela é qualidade de vida. E a terapia, ela é essencial para que a gente viva uma vida sadia. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 20% da população brasileira sofre com algum tipo de transtorno mental. 20% da população brasileira está equivalendo, em média, a 50 milhões
de pessoas. O Brasil, em termos populacionais gerais, está com um número um pouco maior que 207 milhões de pessoas. Então, 50 milhões de pessoas passando por algum quadro de adoecimento mental é um número muito grande de pessoas. Então, as pessoas elas precisam se conscientizar que assim quando a gente tem uma dor orgânica, ou quando a gente se acidenta e faz um machucado feio, de repente quebra um osso, a gente deve procurar uma unidade de atendimento, um médico especializado para fazer um tratamento e melhorar daquele quadro. Quando a gente sente as nossas emoções nos alertando que não estamos bem, nós precisamos ir em busca do psicólogo. Imagina só você ter um espaço uma vez na semana onde você não vai ser julgado, onde você pode não ter medo de falar aquilo que está mais profundo dentro de você. Que você sabe, inclusive, que se você falar para as pessoas, você não vai ser acolhido nem atendido e pode ser, inclusive, escrachado. Então, imagina só poder ter um espaço de segurança, justamente para entender o que acontece dentro da gente. Esse é o espaço da psicoterapia. Já que estamos falando de terapia, o senso comum fala muito da questão da terapia como ser uma simples conversa. Porém, não é novidade que os psicólogos possuem um robusto arcabouço de ferramentas, como, por exemplo, testes, técnicas e experimentos clínicos que auxiliam o trabalho em diversas áreas da atuação da própria ciência da psicologia. Mas, na sua opinião, Rafael, existe um mau uso ou uso indevido dessas técnicas? E, no caso, existe alguma pseudociência dentro da psicologia atualmente no Brasil? Acho que sim, tá? Sim, para as duas perguntas que você me fez. Agora, tem um outro lado também de pessoas que têm uma formação em psicologia e possuem uma posição pseudocientífica e vão para a TV, vão para os podcasts, para o YouTube, promover pseudociência com o respaldo de ser psicólogo. E isso é um cuidado que a gente precisa ter. O Brasil tem uma realidade, isso falando mais especificamente da psicanálise, eu acho importante pontuar aqui para os nossos ouvintes que eu trabalho com abordagem psicanalítica, mas eu trabalho com abordagem psicanalítica contemporânea. Uma abordagem psicanalítica que recorre às evidências mais recentes em neurociência e nas abordagens do comportamento. Isso pode parecer um horror para quem me escuta aqui, e é de uma abordagem psicanalítica ortodoxa, né, que é uma psicanálise muito arraigada às proposições de Freud, Lacan e etc. Então a gente já teve situações, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, de profissionais que fizeram psicologia ou nem isso, que para você ser psicanalista, basta que você procure uma formação em psicanálise, você pode se intitular um analista, um psicanalista, etc. O que eu, pessoalmente, acho um risco muito grande, porque se você vai trabalhar com saúde mental, você precisa, sim, entender de neurociência, precisa, sim, entender de psicofarmacologia, precisa sim entender de psicopatologia atual, aquilo que a ciência entende que é hoje, não aquilo que é do passado. Então, por exemplo, já tivemos profissionais que se intitulam psicanalistas indo para a TV e falando que o psicopata ele tem um formato de rosto específico. Isso é racismo científico. Isso é um absurdo completo, né? E isso fica feio para a própria psicanálise. Ressaltando que o processo de análise é sadio para as pessoas que respondem bem a esse processo. Ele é importante para as pessoas que respondem bem ao processo da psicanálise. Mas entendo também que não estar alinhado a certos critérios científicos, a gente pode ver aí o mau uso da própria profissão da psicologia, das próprias técnicas da psicologia.
Então, existe sim um mau uso da psicologia, existe sim um mau uso da psicanálise. Mas esse mau uso só existe porque é uma questão da psicologia existir uma ortodoxia, um culto de certos autores, de certas abordagens. Temos abordagem na psicologia que inclusive nega a existência de transtornos mentais. Então, é muito chocante que existam movimentos pseudocientíficos dentro da nossa profissão. Então, é um completo absurdo. Então, a gente vê aí que a pseudociência está nos diversos níveis da psicologia, da graduação até as práticas. Os profissionais da psicologia precisam ficar muito atentos a não serem seduzidos por práticas como o reiki, como as constelações familiares, como as barras de Access, como a homeopatia, como os florais. Tem muito psicólogo fazendo mau uso da profissão com esse tipo de pseudociência. O Conselho Federal de Psicologia estabelece muito bem como é a nossa conduta. Assim como nós precisamos estar atentos a entender o que é ciência e o que não é. Isso aqui não vai fazer mal para o meu paciente, eu vou trabalhar com tantos florais aqui de um curso que eu fiz. Não, isso é proibido, você não pode fazer isso. E eu deixo um recado aqui para os nossos ouvintes, que sempre que identificarem um profissional fazendo mau uso da psicologia, se valendo de pseudociência, denunciem para o Conselho Regional de Psicologia da sua cidade ou da cidade onde esse profissional está registrado, porque isso coloca em risco a saúde das pessoas. Eu levanto a bandeira de que pseudociência mata, pseudociência adoece, pseudociência é virulento. Então todos nós temos um papel de combate a essas malpráticas profissionais. Rafael, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. O tópico psicoterapia e psiquiatria é muito delicado, ainda existe muito tabu, muito preconceito ainda com os profissionais e com as pessoas que buscam esses profissionais. Então, esclarecer a população que está aqui nos ouvindo é fundamental para que a nossa sociedade tenha mais qualidade de vida. Muito obrigado. Obrigado, João, por ter dado a sugestão dessa troca de cadeiras aqui, dessa dança de cadeiras. Poder emprestar a minha voz para defender a ciência, para promover saúde e para ter, por mais que seja por uma janela curta de tempo, a oportunidade de levar essa educação para quem nos escuta, é o que me traz para essa profissão que eu ocupo. Então, acho que isso é uma bandeira de todos nós. Muito obrigado. Espero que você esteja tendo ou tenha tido um bom dia. O Rafael Mendes é coordenador-geral deste podcast. A organização de pautas científicas fica no meu comando, João Estevão, e a edição de som e imagem do Vitor Oliveira. O podcast está disponível no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Não deixe de seguir a gente e ativar as notificações para que você fique sabendo quando os novos episódios estiverem disponíveis. Nos vemos em breve em nossa próxima sessão marcada.